voluntários do Carrefour, tudo bom? Meu nome é Carla Douglas, esse é o nosso segundo vídeo explicando um pouco mais, dessa vez, da atividade O que os olhos não veem, o coração pode sentir. Eu acho que essa atividade ela apresenta uma experiência empática muito importante. Vamos começar com o material. A gente precisa da venda para os olhos, dos personagens impressos numa folha 4, numa folha separada os contos desses personagens, objetos variados. Então a gente colocou exemplo aqui, uma caneta, uma bola, um copo, um prato, assim, coisas fáceis, de fácil acesso, sabe? Coisas que você realmente ia jogar fora, coisas pequenas que cabem num saco, né? Tipo um cotonete, não usado, um cotonete limpo, óbvio. Escova, dado, almofada, caderno. Almofada já acho que é um pouco grande pro saco, né? Pra gente colocar numa sacola. Coisa também que não tenha ponta pra não machucar, né? Que você vai ficar lá com a mão dentro do saco, então você não vai saber o que é, não vai querer machucar ninguém. A apresentação você já conhece, a gente já fez na última atividade, aquela que a gente vai esquentar as nossas mãos até ficar bem quentinha. Vai colocar na cabeça, nos olhos, no ouvido, na boca, certo? Eu não vou repetir tudo aqui, mas é aquela separação do dia que eu tive até aquele momento e de vamos viajar para Carlotas. Então, não tenho medo de mexer o corpo, de levantar, de fazer, façam ele se mexer também. Depois do último, 3, 2, 1, chegamos em Carlotas. Só que dessa vez a gente chega em Carlotas e já conhece dois personagens. A gente é recepcionado em Carlotas por dois personagens, que é a Tati e o Menino Azul. Então o coordenador vai apresentar esse personagem, né, que vai estar lá naquela folha. Pode até passar na roda, não tem problema nenhum. E enquanto o desenho tá passando e as crianças estão vendo, conhecendo esses personagens, o coordenador vai ler os contos, explicando quem é cada uma dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas que a gente tá conhecendo ali. Começando com a Tati. Ela é uma personagem que ela não tem a visão e ela é médica. Já é uma coisa que ninguém nunca imaginou que fosse possível, né? Ela é baseada numa pessoa de verdade. É importante a gente refletir sobre a Tati. Ela consegue enxergar, né? Ela consegue ver as coisas, ela consegue se comunicar com o mundo que tá ao redor dela, só que ela não enxerga com os olhos. Ela tem outra maneira de enxergar o mundo. Ela vê com o coração. E depois a gente vai conhecer o Menino Azul. Como a gente descreve no texto, ele tem a boca amarrada, então ele não fala, ele não consegue falar. É uma coisa que a gente pode discutir com as crianças e com os jovens, não só sobre como se comunicar se você não conseguisse falar, né? Quais são as outras maneiras de se comunicar. Mas eu acho legal também uma conversa de: será que a gente buscar a resposta para tudo, será que isso vai aliviar o problema? Então agora, a hora da vivência é a hora que a gente vai viver como a Tati e viver como o Menino Azul. Então como é que a gente vai fazer isso? O exercício é: a gente vai separar eles em duplas, da hora do coordenador ler as regras. Ler as regras é um negócio que já soa chato, né? Tipo, ler as regras, mas é rapidinho, é super curto e é importante pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Como é que eles vão se colocar no lugar desses personagens, né? Então eles vão vendar os olhos, tem um saco, né? Com um objeto dentro, você vai preparar isso antes. E vai chamando as duplas, a primeira dupla aqui, então venha, né, quem é o primeiro participante. Ele vem com os olhos vendados, vai colocar a mão dentro do saco, vai tatear aquilo, vai descobrir o que é. Ah, o que é? É uma chave. O voluntário é isso aí, certo? Aí tira a venda, ele volta pra dupla e ele vai ter que fazer a mímica. Nem sei fazer a mímica, deixa bem ruim de mímica. Ele vai fazer a mímica pro amigo dele, pra dupla dele, adivinhar o que é. Adivinhado é a vez do outro agora ir participar e fazer a vivência. Vai depender de como tá a sala, tudo, mas seria legal se a gente conseguisse colocar as duplas de um lado, do outro, com as sacolas, com os objetos dentro, para que a criança, de olhos vendados, ela tenha que dar uns 5 passos ali para chegar, né? E viver como a Tati, um pouquinho mais do que só colocar a mão ali, né? Então, tipo, aquele escuro todo até chegar na sacola e viver aquela dificuldade que é muito mais difícil do que você tá vendo onde você tá indo, né? E a mímica, óbvio, quando você quer passar para alguém a palavra que você quer passar, sem poder falar, né, ali que a gente se coloca no lugar do Menino Azul. Então depois que cada participante de cada dupla identificar 3 diferentes objetos, então cada dupla identificou 6, a gente colocou aqui 60 minutos para fazer isso, não tem 1 hora, se divirtam, deem risada, dependendo de quantas crianças tiverem, se quiserem fazer uma por vez, onde os outros estão assistindo, então a primeira pessoa da primeira dupla vai, e aí todo mundo assiste junto, né?
Então a primeira pessoa da segunda dupla e por aí vai. Então se precisar fazer 2 duplas por vez, não precisa todo mundo ao mesmo tempo para não ficar aquela zona na sala, isso aí vai um pouco da coordenação de vocês. Então na segunda fase, que é o relato, é onde a gente conversa um pouco mais e traz à tona, traz para as palavras o que a gente sentiu. Então, perguntar para eles qual foi o sentimento enquanto o seu colega estava tentando passar alguma coisa sem usar as palavras, quais foram as dificuldades no tato, né? Então você sentia alguma coisa e quem aqui que pensou que era um objeto primeiro, depois descobriu que era outro e por aí vai. A terceira fase é o processamento, que é a fase mais de digestão de tudo aquilo, é uma fase muito importante. E o que a gente sugere aqui é que o coordenador peça para que cada um meio que reflita sobre a sua atuação naquilo tudo. A pergunta que a gente sugere, né, o que foi mais difícil? Você se expressar sem palavras ou você ver sem os olhos, né? E aqui no processamento a gente sempre questiona se poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido feito melhor, né, até para as crianças no futuro, nas futuras atividades, conseguirem lembrar desse momento. E a gente recomenda aqui trazer os personagens de volta, até porque se a gente acabou de viver como eles, né, se a gente se colocou no lugar da Tati, se colocou no lugar do menino azul, será que agora que eu conhecer a história deles de novo, eu vou, sei lá, ter um ponto de vista diferente, eu vou interpretar, vou refletir diferente? Então, se der tempo, se tiver dentro ali, se as crianças não tiverem empolvorosa para se mexer, se der, a gente sugere que vocês tragam esses personagens de volta. Bom, na fase 4, na generalização, é quando a gente vai trazer tudo isso que a gente aprendeu, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não está na apostila, mas uma ideia que eu tive agora, seria legal perguntar se alguém ali conhece alguém que não tem a visão, que não tem a fala, ou que tem algum outro obstáculo de se expressar. E para que essa pessoa conte para todo mundo ali como que esse exemplo, né, como que essa pessoa se comunica ou como ela não se comunica. Eu acho legal as crianças e os jovens entenderem que existe, né, essas pessoas. A Tati, o menino azul, são milhares, são milhões de pessoas pelo mundo que são assim, que se comunicam diferente da gente. Uma vez que a gente consegue falar e a gente consegue enxergar, como que a gente pode melhorar, né, a nossa comunicação com os outros? Para terminar, a gente termina com esse cartão aqui de Carlota, um cartão postal, uma lembrança. Aqui na apostila tá escrito tudo, nem vou fazer de novo que a gente fez hoje o tutorial, então, né, para você esticar as mãos, ver de pertinho e começar o questionamento, né? O seu cartola, ele realmente tem muita coisa, eu vejo assim, pra gente perguntar, né? Tipo, por exemplo, o que ele tá segurando? O que tá atrás da cortina? Pra onde que ele tá indo? Ele foi embora de casa, ele tá indo pra onde, será? Dessa maneira, ver os diferentes pontos de vista e as diferentes respostas, que estão todas certas, não tem resposta errada. Por hoje é só. Muito obrigada pela participação sempre, eu fico aqui na torcida. Beijo, até a próxima!